Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara, que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para apontar as supostas causas e também soluções para os problemas da cidade. E hoje o assunto é crack, como tratar o dependente químico. Hoje quem divide o espaço comigo aqui no debate do programa é a jornalista Larissa Rossetto. Seja bem-vinda, Larissa. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, Lídia. Nós também agradecemos a presença aqui em nosso estúdio da psicóloga Janice Megide. Ela é diretora do SARAD, o Serviço de Atenção e Referência em Álcools e Drogas, ligado ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Seja bem-vinda, Janice. Obrigada pelo convite. Nós também apresentamos aqui a psicóloga, ela é diretora da Divisão de Saúde Mental de Bauru, Vera Lúcia Rodrigues. Também seja bem-vinda, Vera. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. Bom, antes de conversarmos, vamos ver alguns dados que separamos sobre o problema do crack, organizados pela Confederação Nacional de Municípios. A Confederação mantém ativo o Observatório do Crack, um site que reúne informações sobre a droga no país. Hoje, 96% dos municípios têm problemas com circulação e uso de crack em seu território. E as áreas mais afetadas pela droga na gestão pública são pela ordem saúde, assistência social, educação e segurança. É possível visualizar pelo mapa do crack o nível dos problemas enfrentados pelos municípios. No estado de São Paulo, por exemplo, a maior parte das cidades tem desafios de complexidade alta e média com a droga. Bauru é identificada como grau médio, pois embora haja circulação e consumo de crack, a cidade conta com o Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS, que encaminha o dependente para tratamento. Bom, eu gostaria de falar agora do uso de crack, que já ultrapassa os 2 milhões de usuários no Brasil, coloca o país no ranking, no topo do ranking mundial do consumo da droga, com 20% do mercado de crack do planeta. É óbvio que a situação é muito preocupante, a gente vê nas ruas aqui da cidade também. Alguns especialistas têm classificado essa situação como uma epidemia. Vera e Janice, dá para a gente falar em epidemia? Dá para a gente falar em uma situação de extremo risco. Outras substâncias no Brasil, elas acabam causando maior dano até à população. Então, a bebida ainda é um grande problema no Brasil, a bebida alcoólica. A maconha, ela é mais usada do que o próprio crack. Mas o crack, até por conta da cena de uso, né, que existe as biqueiras, os fluxos e tudo mais, ela impacta muito mais. Socialmente, ela traz uma questão gritante, que também entra a questão da segurança pública, da violência e tudo mais. Então, o crack, ele traz para a gente uma questão de risco muito grande. Mas não é a droga que tem maior problema, assim por dizer, no Brasil. O álcool ainda lidera esse ranking, né? Por mortalidade, por morte em trânsito, por violência doméstica. É que o crack, ele tem uma questão que é da cena do uso mesmo, que isso impacta, traz uma questão social mais agravante, né? Até os estudos, né, eles retratam, se você pensa em epidemia, um número muito pequeno quando considerado ao álcool e as outras drogas, né? E os serviços, eles acabam acolhendo não usuários só de crack, mas de outras, de múltiplas drogas, inclusive o álcool, que é o que é mais consumido no país, né? E que traz tantos malefícios também. Agora, o que a gente tem de agravante com relação ao uso do crack, e que tem relação também com as consequências das drogas estimulantes, são os efeitos e os padrões diferentes de influência hormonal no cérebro. E aí isso acaba tornando a dependência mais ou menos forte, mais ou menos rápida. Sobre a informação de que o crack, ele já vicia a partir do primeiro uso, isso é verdade?
Não, na verdade, não é verdade. É a mesma relação em relação às outras drogas, né, que a questão do crack tem. Vai depender da motivação da pessoa, do uso, às vezes de algum outro complicante, uma depressão, uma angústia, um transtorno de hiperatividade. Então, vários fatores podem envolver a pessoa no uso do crack ou das outras drogas. É claro que elas têm as suas variações em relação ao efeito, mas a questão da busca, ela é sempre ligada a mesmos fatores de buscar lidar com as situações de sofrimento que a pessoa não tem como fazer esse enfrentamento e ela acaba usando o crack ou outras drogas para isto. É claro que o crack, ele traz uma resposta muito mais rápida ao prazer. Do que a cocaína pura, inalada. A cocaína, que o crack é da cocaína, né? Mas a forma do uso, que é aspirada, traz para a gente uma resposta muito rápida do prazer. O que é a inalada? Ela faz uma curva até você fazer o uso e ter a ação prazerosa. O crack rapidamente faz. Por ser muito rápido, é lógico que isso traz para a pessoa que usa uma sensação de que é uma droga boa, né? Que ela vai usar, vai fazer um uso e que rapidamente vai ter uma resposta positiva. E também a ação dela é rapidamente acaba, né? A sensação de prazer. E é uma droga barata. Então, o que eu precisava de um número pequeno da cocaína para ter essa ação no cérebro, com o crack eu uso, acaba, como ela é uma droga barata, eu compro outra, uso, acaba. Então, realmente, acaba viciando mais rápido. Mas não com essa ideia de que é com o primeiro uso que a pessoa já fica viciada, mas ela traz uma intensidade maior. Então, acaba que a pessoa ela fica um pouco mais dependente do crack, né? Vocês que trabalham na linha de frente, no atendimento ao usuário, é possível traçar um perfil? Porque do usuário de crack, há aquela percepção de que o uso dessa droga esteja mais ligado às classes menos favorecidas. Isso se confirma na prática, no usuário que chega até a rede onde vocês trabalham? Geralmente, os usuários que acabam procurando têm uma situação de grande vulnerabilidade social e familiar, né? Até por ser uma droga que acaba sendo mais barata, isso acaba de uma forma ou de outra, ou várias pessoas fazendo o uso. Mas isso também a gente encontra em outras classes, né? E hoje já tem toda uma questão de uma própria composição que eles fazem do uso do crack com outros tipos de drogas, né? Que eles acabam fazendo uma série de variações que a gente às vezes nem imagina. Então, tem sido usado em todas as classes sociais, mas do fato dela ser mais barata, isso também faz com que as classes menos abastadas, elas tenham acesso a essa droga que há algum tempo atrás não tinha. Por exemplo, a maconha ou a cocaína, que é bem mais cara e é muito mais usada por outras classes sociais, né? Nós somos um serviço do SUS. Então, lógico que eu atendo todas as classes que procuram o serviço. Tem uma concentração mais da classe C, D e E por conta de ser o SUS. Não que outras classes também não façam uso e que esse uso é importante e é agravado. Mas eu acabo atendendo mais uma população que tem menos condições da busca do tratamento particular. Mas o que a gente vê, eu atendi muito tempo a Cracolândia, em São Paulo, a região do fluxo lá do uso do crack. Como a cena do uso ela é em espaço urbano, super concentrada, o que a gente recebia eram muitos professores, médicos, pessoas já que tinham uma autonomia profissional,
que estavam vindo em busca do cuidado, né? Porque estavam nessa situação do uso, nesse lugar das biqueiras e do fluxo do uso, e acabavam procurando tratamento também. Então eu não posso falar que eu atendo mais a classe C, D e E. Eu atendo por ser SUS, e não porque é só essa classe que adoece. Tá? E a diferença, eu acho que do CAPS é que, como ele é porta aberta, todas as classes sociais são atendidas, diferente às vezes da hospitalar, porque às vezes a pessoa que tem mais condição, às vezes vai procurar outras modalidades hospitalares que não seja o SUS. Mas o Centro de Atenção Psicossocial, ele é algo que está já socializado, que as pessoas sabem que existe um CAPS em Bauru. Então, todas as pessoas acabam procurando o CAPS e que fazem o uso de qualquer uma dessas drogas. Vera, já que você comentou, nessa nossa rede municipal de saúde e assistência social, o que a gente tem em termos de porta aberta, porta de entrada e de busca ativa, em termos de acolhimento? Bauru, nós temos uma rede bem composta. Então, o serviço de saúde mental e que atende álcool já e outras drogas, ele tem uma existência aí de 30 anos, desde 1987. A partir de 2002, nós montamos os CAPs. Então, aqui nós temos um CAPs para adulto, para transtornos mentais graves, temos um CAPs AD para adultos, um CAPs infantil para criança com transtornos mentais graves, temos um ambulatório e temos um CAPs AD3 infanto-juvenil. Isso dentro da saúde, isso na rede especializada. Na atenção básica, nós temos a estratégia, né, dentro da atenção básica, que é o consultório na rua, que está funcionando desde o começo do ano passado, deste ano, de fevereiro. Nós também temos feito a questão da busca ativa, porque o consultório na rua, ele vai pegar esse usuário lá, né, nas praças, na rua, na ferrovia, na rodovia, então vários lugares ele está ali acessando e fazendo a interlocução desse usuário com os CAPs. Fora isso, a gente tem o Centro POP, que atende a população de rua, temos casas de passagens também, que atende essa população, temos comunidades terapêuticas, então a gente tem um leque de recursos, de modalidades necessárias para que esse usuário possa estar acessando nas dificuldades no momento que ele precisar e queira ajuda. E existem estatísticas específicas sobre o usuário de crack na cidade? Específicas não, nós não temos essa estatística. Mas tem o fluxo do CAPS, quantos atendimentos são feitos por mês? Sim. Na verdade, o atendimento de CAPS é de 200 a 300 pacientes atendidos no mês, a gente faz, porque é um serviço de porta aberta, então a triagem é de segunda a sexta-feira, que é feito das 8 às 10, qualquer pessoa, eu estou tendo problemas com o uso de álcool, outras drogas ou crack, vai lá, vai passar por um atendimento com um profissional especializado, e aí a partir desse atendimento, que a gente fala da triagem, então ele vai ser definido qual o tratamento que ele precisa. Né, se ele vai para um leito de desintoxicação ali mesmo, dentro do CAPS, se ele vai para o atendimento intensivo, se ele vai para os grupos terapêuticos, para as oficinas terapêuticas, às vezes se precisar uma internação em hospital psiquiátrico. Então, todas essas modalidades, a gente vai fazendo um plano terapêutico para aquele paciente, para ver qual o tipo de necessidade que ele tem. Quais são os principais critérios que determinam o caminho que deve ser, para qual deve ser encaminhado esse usuário? A porta de entrada sempre para o município é o CAPS. Aí, a partir do CAPS, ele passa por esta equipe, aí a avaliação médica, e aí são os critérios definidos. Então, se ele fala, olha, eu quero, porque você tem que primeiro ouvir o que ele quer, qual é a expectativa que ele tem do ponto de vista de tratamento. Olha, eu quero fazer um tratamento, mas eu não quero ser internado. Tá bom, ele vai ficar nas modalidades que o CAPS oferece. Então, a gente tem algumas modalidades de CAPS que são específicas, que a gente chama programa intensivo. Então, ele vai passar a semana inteira ali, ele vai ouvir sobre droga, o que é, como ele faz o enfrentamento, quais os fatores de risco, quais os fatores de proteção.
Aí, ele saiu dessa situação de mais crise, ele vai para um outro programa que a gente chama semi-intensivo, que vai começar, ele tá falando das coisas dele, o que leva ele àquele uso. E depois ele pode chegar ao programa que chama de não intensivo, onde ele já tem um certo domínio, já faz um enfrentamento melhor do ponto de vista social, então ele vai ter só a manutenção do tratamento. Agora, tem aqueles que vêm com comprometimento já clínico, às vezes até psiquiátrico, aí ele tem que ter um cuidado já de imediato do médico, às vezes o médico coloca num leito, dentro da própria unidade observando, se encontrar que precisa de um atendimento mais especializado do ponto de vista hospitalar, então ele vai solicitar a questão da internação. E tem aqueles pacientes que vêm, começam a fazer o tratamento, mas falam, olha, eu não consigo ficar fazendo o tratamento aqui e enfrentando, às vezes, situação na minha família, no meu trabalho, com os meus amigos, eu preciso sair dessa situação. Aí ele vai para um serviço residencial de caráter transitório, que são as comunidades terapêuticas. Então, voluntariamente, ele escolhe, está indo para essas comunidades, então o CAPES vai verificar a vaga para ele, ele vai para essa comunidade, vai fazer o tratamento lá. Quando ele sai do tratamento, ele volta para o CAPES. E nesse período de tratamento, o CAPES também faz a supervisão dessas comunidades terapêuticas, né, no tempo que esse paciente está lá. Em que momento, Janice, esse paciente chega até vocês lá no SARAD? É uma indicação médica? É uma vontade do usuário? A indicação é médica. A internação hospitalar do dependente químico, ela se dá pela crise. Então, a indicação é a crise. A crise é quando a pessoa tem ideação suicida por conta do uso, de não ver saída, quando ela fica extremamente agressiva e isso coloca em risco a si mesma ou a outra pessoa, quando ela já teve muitas tentativas de tratamento no CAPES ou em qualquer outro equipamento da rede territorial e não foi bem sucedida e não consegue parar e frear um pouco o uso, aí tem uma indicação clara e o médico é quem encaminha. Hoje, nós somos organizados e regulados pela CROSS. A CROSS é a reguladora do Estado para todas as doenças, inclusive a dependência química. Então, o paciente ele vai para o pronto-socorro, porque está em crise mesmo, e o pronto-socorro requer a vaga junto à CROSS e a CROSS libera a nossa vaga. Então, é dessa forma que ele chega até a gente, que é a internação nesse modelo. Mais hospitalar, para tirar dessa crise inicial que ele se encontra. Né? Ok, obrigada, Janice. Bom, depois do intervalo a gente vai falar mais sobre o tratamento que é feito para tentar manter o dependente longe da droga. A gente volta já. O Bauru em Debate está de volta e hoje o tema é crack, os desafios para tratar o dependente. Nós recebemos aqui no estúdio do programa Bauru em Debate a Janice Megide, ela é diretora do SARAD, o Hospital de Tratamento de Dependentes Químicos de Botucatu, e também a Vera Lúcia Rodrigues, diretora da Divisão de Saúde Mental do município de Bauru. Antes da gente continuar nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido no SARAD, o Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas de Botucatu. É o primeiro hospital público do estado destinado ao tratamento de reabilitação de dependentes químicos em geral, não só usuários de crack. O SARAD é ligado ao Hospital das Clínicas da Unesp e atende pacientes de 68 municípios da região. Antes de partir, uma última visita à horta que cuidou nos últimos 2 meses. Desta vez, o adolescente está acompanhado da mãe. As verduras e os temperos cultivados aqui alimentaram os colegas e ajudaram a gerar renda para o garoto. Alegria. Sinto orgulho de ver ele assim agora. O rapaz procurou o hospital porque já não conseguia mais vencer o vício. Eu bebia pinga, fumava maconha e eu vim para me tratar. Era uma situação triste. Era uma situação de beber todo dia, de perder o controle.
não tinha mais consciência do que estava fazendo. E aqui foi o lugar que acolheu ele, que cuidou dele como se fosse uma família mesmo. O adolescente vai voltar diariamente para continuar o tratamento. Esse adolescente ele vai ser acompanhado por toda uma equipe. Essa equipe faz um diagnóstico quais são as dificuldades, os problemas que esse adolescente, família, o contexto social, que a gente vai identificar algumas dificuldades, que não só se baseiam na dependência química, mas as vulnerabilidades que aquele adolescente está exposto. A gente começa a ver que condutas, né, a gente vai fazer com cada adolescente e com essa família também. O SARAD tem 35 leitos de internação, mas também recebe pacientes para atividades eventuais. O encaminhamento é feito pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. A maior parte dos atendidos são homens, entre 18 e 40 anos, como este rapaz. Usuário de álcool, maconha e cocaína, conta que sozinho já não tinha mais condições de deixar a dependência. A família tentava te apoiar? Tentava, assim, de tudo que é jeito, me alertava, falava assim, pai, andar com essas mal companhia. Falava assim, não, pai, não. Quando você vai ver, você está no fundo do poço. No SARAD gosta de jogar ping-pong e futebol de salão. Com o auxílio das terapias e dos atendimentos médicos, espera, em breve, recomeçar a vida. A nova pessoa confiante, de cabeça erguida, com novos pensamentos e com planejamento por minha vida. Além de atividades físicas, o SARAD oferece terapias lúdicas, como teatro. Nesta aula, os pacientes assumem personagens fictícios para aprenderem a lidar com o próprio eu no mundo lá fora. Através dessa expressão corporal que é o teatro, eles podem também, eles podem lá fora se comunicarem melhor, se expressarem melhor, arrumar um emprego onde eles têm uma comunicação mais tranquila, mais fácil, e também é um trabalho que desenvolve a criatividade deles. Até um salão de beleza foi montado no hospital. Como eles perdem a rotina de se autocuidar, de ter higiene, aqui é um espaço promovido para isso, para resgatar não só a beleza exterior, como a beleza interior também, para eles conseguirem se autovalorizar. Tem pacientes que chegam para a gente e falam, nossa, eu sou bonito e não sabia. A gente imagina, né, um tratamento hospitalar, você imagina um hospital com leitos, um tratamento medicamentoso, mas pela reportagem dá para ver que é oferecido uma série de atividades. Tem o tratamento medicamentoso também, Janice, gostaria que você explicasse, mas essas atividades, elas são fundamentais para a recuperação desse usuário, e a questão de oferecer uma possibilidade de geração de renda também, faz parte do tratamento ou não é a prioridade? Faz parte do tratamento. E é tão importante quanto a avaliação médica e o remédio. Porque a dependência química, ela não é só uma doença que tenha uma complexidade médica. Ela é social, ela é educacional, abrange a vida daquela pessoa, abrange a família, que adoece junto com o paciente, também é codependente. Hoje o Ministério da Saúde, ele orienta o trabalho que é de um pressuposto teórico que chama reabilitação psicossocial. Na questão da reabilitação tem pilares, né? Um dos pilares é a reabilitação social do paciente. Ninguém consegue voltar a ter um caminho com a sociedade se não for estar integrado a essa sociedade. E hoje, como que você integra alguém à sociedade se não pela troca, né? Troca das relações, o empoderamento e, por vezes, a questão financeira, o dinheiro. Então, os nossos adolescentes, eles fazem a horta e a ideia é que, com o dinheiro que arrecada da horta, a gente vá percorrer caminhos que eles não estão acostumados a percorrer. Então, ir ao cinema com essa clientela que deixou de ir, porque lembrando que o crack, a maconha, elas agem no cérebro aonde tem toda a questão da recompensa, do prazer. Se eu não dou uma outra oferta que também possa estimular
essa questão da recompensa e do prazer, eu não estou dando uma outra oportunidade para ele, não estou ensinando a ele que existem coisas muito bacanas e legais e que pode deixar ele feliz. Então a exclusão social é determinante, né? Para esse usuário continuar na determinante. droga. A escola é determinante para o adolescente, porque se não é uma escola de inclusão prazerosa, ele não vê sentido. E adolescente gasta muito tempo na escola. Se ela é desprazerosa, eu tenho muito mais tempo para busca de um outro tipo de prazer. A Finlândia, ela começou a questão do trabalho com a droga modificando a escola. Hoje ela é um país que tem uma referência do trabalho em prevenção, porque ela saiu da saúde. A prevenção é ter uma escola bacana, um ensino bom, gratuito, de acessibilidade, com tempo para brincar. Então isso trouxe realmente uma questão da prevenção muito eficaz para o país. Não é o nosso caso, o Brasil não tem esse funcionamento ainda. Então a gente busca, através desses programas, que ele entenda que há outras possibilidades do prazer. Então vai na cachoeira, Botucatu tem um monte de cachoeira. Então a gente vai para a cachoeira, né, ensina que esse caminho é bacana, que é um caminho de adolescente. E para o adulto, a questão de geração de renda, às vezes é necessária. Porque ele tem uma família para sustentar e ele está desempregado. 85% dos nossos pacientes, eles não estão no mercado de trabalho. Então ele tem uma família para cuidar, ele tem ele mesmo para se sustentar. Então ele produzir coisas, poder gerar alguma renda e poder se ver de novo nessa situação de quem comanda e quem organiza e quem ajuda o sustento de uma família, traz a autoestima novamente, né? Estimula a fonte de prazer novamente. Então a gente tenta competir com a ação da droga. Né? E eu penso também que a questão do cuidado para o usuário de crack e outras drogas é uma lógica diferente, que não é uma lógica exclusivamente medicamentosa. Né? Na verdade, a medicação é um recurso utilizado, que muitas vezes tem a ver com a característica da própria pessoa, um quadro de depressão ou uma outra angústia que você está tratando. Porque não existe medicação específica para a droga, não existe, né? E aí a questão do vínculo é fundamental, né? De ter esse vínculo, porque essa pessoa ela vai ter que fazer o enfrentamento dela a vida inteira em relação àquele componente da vida dela. É uma doença de utilizar, crônica. Sim, de utilizar aquele recurso para aliviar a sua dor. Então ela precisa de um espaço onde ela falou, não, aqui eu sou acolhida, aqui ninguém vai estar me condenando de determinada situação, mas quem vem me recolher vai me mostrar caminhos. Então esse trabalho é extremamente importante, né? Então você vê, o CAPS funciona nesta lógica, o hospital que também funciona nessa lógica, porque resgatando o vínculo, a autoestima dessas pessoas, estabelecendo a reabilitação psicossocial, os adolescentes aqui, né, em Bauru, no CAPS AD3, eles têm as oficinas, várias oficinas eles produzem e eles fazem bazares da própria oficina e tem aquele recurso, aí daquele recurso ele vai para o teatro, ele vai para o cinema, ele é acompanhado pelos agentes sociais. Então ele começa a resgatar essa questão do prazer à vida, a coisas da vida que ele perdeu às vezes com a questão do uso da droga e do como isso é usado no meio onde ele está. Né? Ô Janice, falando ainda sobre o trabalho do SARAD, existem internações compulsórias no Hospital de Botucatu e eu queria também a opinião da Vera se isso é um mecanismo eficiente para a recuperação do usuário. Existe a internação compulsória. A internação compulsória, hoje, ela é de uma ordem de 11% das nossas internações. Então, ela não é a maior parte, e isso é bem bacana entender. A maior parte das pessoas querem ajuda e querem se tratar. Percebe o seu sofrimento, percebe o sofrimento que ocasiona com o seu uso na sua família, no meio que está. Esses 11%, quase todos, quase 100%, têm uma boa indicação também.
porque são pessoas que não se percebem, não querem se tratar, mas acabam adoecendo todo o meio e naquele momento precisa tirar ele da crise. Então quase sempre ela é um instrumento bem fundamentado, só que na nossa experiência a gente percebe que são os que menos aderem ao tratamento, né? Acabam tendo reinternações muito frequentes dessas pessoas e a aderência ao tratamento ela é bem menor do que alguém que vai de forma voluntária, criou uma certa consciência da sua doença, né? Existe uma diferença ainda, não é, Vera? Quando a gente fala de internação voluntária, quando a iniciativa parte do próprio usuário, a gente tem também a compulsória, da qual já falamos agora, e a involuntária, quando a vontade é da família. Qual é a diferença entre elas na prática? A involuntária é da família, às vezes a família, e também é indicação médica, mas aquele paciente está se recusando a estar fazendo aquele tratamento. Então, às vezes, você pode usar a questão da involuntária. Agora, como a involuntária, muitas vezes, ela acaba trazendo, porque você vai, é como se você estivesse obrigando aquele paciente à internação. Então, se você está trabalhando dentro do CAPS, você está colocando o vínculo como o mais importante. Então, por isso que muitas vezes nós não utilizamos a involuntária, né? Às vezes você pode usar a involuntária com convencimento da pessoa e acaba sendo voluntária. Então, são 3 tipos realmente de internação: a voluntária, a involuntária e a compulsória. E a involuntária tem essa questão, porque você pode quebrar o vínculo se a família ou às vezes os profissionais do próprio serviço não indicar, a não ser que ele esteja totalmente fora da consciência dele, que ele não consiga entender aquilo, aí a gente faz e às vezes depois o próprio paciente, a hora que ele começa a perceber o que aconteceu, ele fala: ainda bem que vocês tomaram essa atitude por mim, porque eu não conseguiria estar fazendo aquilo. Agora, uma questão interessante, acho que da compulsória que a Janice está falando, a gente já fez muita discussão em relação à compulsória, tanto do ponto de vista do município como do estado, né? Por quê? Porque a gente vê que a compulsória tem muita reincidência, porque a pessoa vai porque ela é obrigada a ir, né? Então, para uma pessoa querer o tratamento do uso do álcool e, né, de saber eu quero lidar com essa situação, ela tem que ter um insight, ela tem que querer, não, nesse momento da minha vida eu quero isso diferente para mim, eu não quero mais continuar nesta situação. Então, ela tem que buscar aquela ajuda, porque ela tem que ser a própria protagonista da história dela. Eu estou nessa situação, eu quero mudar, eu quero entrar em determinar, eu quero ter a minha família de novo comigo, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Ela tem que ter essa decisão interna, porque isso é o principal para o tratamento, tanto do ponto de vista de CAPS como do hospitalar, dela tomar essa decisão. Então, a gente já fez uma série de discussões, inclusive com o Ministério Público, porque, às vezes, quem acaba recorrendo à compulsória é a família, porque a família não vê meios nenhum, a pessoa não consegue aderir de forma nenhuma ao tratamento. E mesmo na compulsória, a experiência que a gente tem, às vezes, assim, o paciente, você não consegue ir pegar ele, né? Ele não quer, ele vai fugir, ele vai criar situações que ele não vai fazer o contato com você. Então, é muito complicado a gente trabalhar tanto do ponto de vista da involuntária como da compulsória, porque não está ligado à questão da própria vontade da pessoa. Ao mesmo tempo, a pessoa ainda ela tem aquele processo de negação, não, a hora que eu quiser eu paro, e você sabe que não é assim, né, que ela já está com envolvimento, já está com perdas do ponto de vista familiar, social, e então eu acho que tem essa dificuldade. No CAPS infantil, Vera, como funciona? Porque aí não tem escolha, né? Vocês têm casos de crianças dependentes de crack? Sim, temos, dependente de crack e de outras drogas. A maioria, né, é crack, dando CAPS, que é o CAPS AD infanto-juvenil, porque em Bauru nós temos 2 modalidades da infância e adolescência. Tem o CAPS infantil, que é para os transtornos mentais, mas não tem uso de drogas, e tem o CAPS AD infanto-juvenil. O tratamento vai ser no AD infanto-juvenil? O AD infanto-juvenil, ele funciona, é um serviço que funciona 24 horas, a gente tem uma equipe constante, inclusive de
enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social. Então ele vai até lá e geralmente ele vem, ele quer ajuda, ele quer colo, né? É uma coisa que a gente tem visto em relação aos adolescentes. Eles chegam com bastante dificuldades do ponto de vista familiar, de vínculo, a questão da escola, do abandono da escola, às vezes situações que estão colocando em risco de vida. Então, quando ele vem para a unidade, ele vem já querendo um colo, um cuidado, uma fuga daquela situação que ele está vivendo. Então, a equipe faz todo um trabalho de vinculação para que ele fique na unidade. E aí, ele precisando, ele pode ficar 14 dias, que a gente tem um leito de acolhimento, que a gente fala, e ele passa o dia inteiro com a equipe ali, fazendo todas as atividades, os passeios, as oficinas terapêuticas, o atendimento médico, o atendimento psicológico, então ele faz o atendimento lá. Só em casos extremos que aí a gente vai ter que pedir o recurso do hospital, né, na área hospitalar, para que ele fique um tempo, quando a gente vê que ele não está conseguindo aderir ou está com umas outras dificuldades específicas, até como a questão da tentativa de suicídio, que é algo que é bem frequente, né, na adolescência. Então, se a gente percebe que não consegue cuidar naquele ambiente, então a gente procura outra modalidade de cuidado. Agora, Vera, ainda falando sobre essa rede de assistência do município, existe uma parceria da Prefeitura com duas instituições, o Esquadrão da Vida e a Comunidade Bom Pastor. Como funciona essa parceria? Em quais situações os usuários são encaminhados para lá? Na verdade, a comunidade terapêutica ela é só para adulto. Então, do CAPS AD, as pessoas vão procurar o serviço CAPS AD. Se ela definir que ela precisa ser tratada, mas em regime mais fechado, que é um tratamento que funciona são 6 meses, né, a comunidade terapêutica, a pessoa passa por uma série de critérios e tem todo um plano de trabalho para essa pessoa. Aí, se ela quer ir para essa comunidade, então a gente providencia a vaga, ela vai para o tratamento lá e a gente faz continua com o monitoramento e ela, terminando o tratamento, ela retorna para o CAPS. Mas quem solicita a vaga é o CAPS AD de Bauru, é para adulto. E nós temos também 15 vagas, que são 15 vagas para a comunidade terapêutica feminina, mas ela é do programa Recomeço, que também Bauru utiliza essas vagas, assim como 68 municípios da região. E a fila de espera para essas comunidades terapêuticas? Para as comunidades tem fila de espera, tanto a feminina como a masculina tem uma fila. Para a masculina, hoje nós estamos em torno de 20 pacientes em fila de espera. Agora, isso não quer dizer que é a primeira vez que ele está na fila, né? Ele pode, às vezes, como nós temos 2 comunidades, às vezes ele está na fila das 2 comunidades, ou ele já passou outras vezes e agora ele resolveu voltar. Porque, embora sejam 6 meses de tratamento, plano de trabalho, nem todos ficam 6 meses. Às vezes eles saem antes do ciclo e aí depois eles querem retornar de novo. Então, tem essa rotatividade a fila. Tem a questão da reincidência, que a gente vai falar também daqui a pouco, não é, Vera? Porque o Bauru Debate vai para um rápido intervalo e, na sequência, vamos falar da questão da reincidência do vício. Continue com a gente. O Bauru em Debate está de volta e hoje nós falamos sobre o tratamento de usuários de crack. As nossas convidadas aqui no estúdio do Bauru em Debate são a diretora do SARAD em Botucatu, a Janice Megide, e a diretora da Divisão de Saúde Mental do município de Bauru, Vera Lúcia Rodrigues. Falando agora sobre a questão da reincidência, nós temos um dado do estudo A Situação do Crack e Outras Drogas nos Municípios Paulistas, que fala numa taxa de reincidência de 80%. Eu queria saber se, na prática, vocês observam essa mesma taxa, se é até mais alto esse número, como é a situação da reincidência no uso?
Sim, é muito frequente, né? E tanto que o que a gente define como centro de atenção psicossocial a álcool e outras drogas é que seja uma unidade de referência, onde ele pode a todo momento acessar aquela unidade em todas as situações em que ele teve uma recaída. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes o usuário, ele começa a fazer o tratamento, ele vem todo afoito, achando, não, eu vou fazer, vou definir, vou resolver minha vida. E aí o que acontece? Ele vai, faz todo o tratamento, terminou o tratamento, estou bem. Só que ele tem uma recaída. E aí ele não quer retornar de novo ao tratamento em função de vergonha. Ai, não consegui. Então a gente trabalha muito isso com eles, até esse próprio dado. Olha, nós sabemos, às vezes quando a gente faz visitas às comunidades terapêuticas onde eles estão, olha, você está aqui, você não está fora da família, do seu trabalho, de toda uma relação que você vai ter que fazer enfrentamento. Então, quando você sair lá fora, se alguma coisa acontecer, você vem procurar o CAPES, nós estamos lá para te acolher, porque o nível de retorno, de recaídas são muito frequentes, né? A reincidência é muito frequente em todas essas áreas, né? Eu acho que também do ponto de vista do hospital, né? A taxa de reinternação nossa é de 43%, é alta. Então é de pacientes que voltam lá e tem uma nova internação. A gente faz um acompanhamento um pouco dos pacientes que saem da internação, como que eles estão. Taxa de abstinência, ela é em torno de 25%, depende também do ano. A gente chegou a um ano, 2014, que era 30%, que essa é uma taxa que mundialmente é dita mesmo. Porque é uma doença crônica, muito grave, e que é isso que a Vera falou, o paciente ele tem que estar inserido no tratamento. E isso é bacana. Quando ele está inserido, mesmo que ele recaia, ele tem uma chance muito grande de se recompor, de cuidar de novo. E isso no hospital, também a gente em busca lá, 80% dos pacientes que saem do SARAD, eles estão vinculados a algum tipo de serviço de saúde. Seja uma unidade básica, seja um CAPES, seja um ambulatório de saúde mental. Então, eu acho que a gente ganha na qualidade do vínculo, que ele está sendo olhado por alguma equipe e que essa equipe, quando esse paciente não estiver bem, rapidamente vai acionar toda a rede, podendo até ser reinternado novamente. Quais são os fatores de risco para essa reincidência? Nossa, hoje no Brasil, muitos. A própria família, a questão da criminalidade que está como pano de fundo para muitos casos também. O uso do crack, ele está muito interligado com a questão da violência, né? Então, falar que a violência é produto do crack pode ser verdade em algum momento, né? Por quê? Porque a pessoa ela fica mais impulsiva, e isso faz com que a sua agressividade seja mais aparente. Mas também é causa, né, Janice? Também é causa, exatamente. Prioritariamente causa. Eu acho não, né? A questão da falta de emprego é um risco, a questão da ausência de garantias de direito, de não ter casa, de não ter uma escola suficientemente boa que atenda a expectativa da pessoa. Isso também é risco. A falta de ter relações harmoniosas com a sociedade, lazer, isso também é um risco. E uma coisa que daí é da saúde. A saúde, ela não faz uma identidade com o cuidado desse paciente. Unidade básica tem muita dificuldade de receber esse paciente lá. Adolescente, de forma geral, sim. É difícil a saúde cuidar. O adolescente procura pouco a saúde, para qualquer doença. Para dependência química, mais ainda, porque ela não se vê doente. Então, a saúde ela precisa sair mais desse seu quadrado, né? E ir em busca desse paciente, criar uma identidade no acolhimento. Então, a saúde não fazer essa busca é um fator de risco também.
né? A família quase sempre ela é adoecida. Ela também é codependente. O cara melhora, começa a atuar na família de forma diferente. A família tem problema também, porque em algum momento era bom ele estar fora de casa, era bom ele não estar participando, e daí começa a aparecer outros problemas na família que nem sempre é muito agradável. Então, se é uma família que não é cuidada, ele passa também a ter risco com a sua recaída, né? Então, eu acho que a gente tem muitos fatores de risco mesmo para a recaída da pessoa. E eu penso que realmente tem uma lacuna em relação à questão da saúde, do cuidado com o pré e o adolescente, né? O pré-adolescente e o adolescente. Nós temos uma lacuna. A gente estava até discutindo isso hoje. Nós temos lá um programa para atender a criança, nós temos um programa para atender o idoso, o adulto, a mulher, mas nós não temos para atender o adolescente, né? E às vezes quando você vai atender o adolescente, você atende num foco, né? Do ponto de vista de Bauru, nós temos o cuidado, por exemplo, da saúde mental do adolescente. Existe essa preocupação, mas ela tem que ser além da especializada, ela tem que estar dentro da atenção básica. Porque o adolescente tem que chegar ali na porta da atenção básica, tem que ser ouvido, tem que ser cuidado em todas as suas necessidades. Ali se faz um trabalho de prevenção, né? Seja para DST-AIDS, seja da questão da sexualidade dele, como a questão do uso. A escola também tem que falar deste assunto, precisa falar um pouco o que é o uso de droga, né? Quais os malefícios que isso traz ou não para a pessoa. Então, assim, tem uma série de coisas que tem que ser feita para atingir os nossos jovens, que antes dele chegar ali na questão do CAPS ou do próprio hospital. Então, e são questões que dependem de recursos humanos, de pessoas que tenham a possibilidade de programas onde você tenha essa proximidade de vínculo, de cuidado com esse adolescente, de ter um olhar diferenciado. A gente que trabalha na saúde, e mesmo a gente percebe, existe às vezes uma dificuldade até do ponto de vista de vinculação de alguns profissionais com a adolescência, porque a adolescência não é uma fase fácil de ser tratada, né? Então o profissional tem que ter um perfil claro para acolher, para orientar. Então a gente tem essa lacuna realmente do ponto de vista da saúde, que eu acho que são coisas que a gente tem que pensar do ponto de vista da prevenção. Então, falar em recuperação plena é quase uma utopia se não vier com toda essa rede na saúde, mas as questões sociais junto, é impossível se pensar numa recuperação plena. Sim. Hoje o Estado tem um programa para pensar nas questões referentes à dependência química, que é o programa Recomeço. O programa Recomeço, ele sai a sua sede da Justiça, porque antes tudo que era de droga era a Justiça que dava conta, sai da saúde e vai para a área social. Então, a sede do programa Recomeço fica na Secretaria de Desenvolvimento Social, porque foi uma baita sacada perceber que é uma questão muito mais ampla do que só o que tratava na saúde. E ela abrange, ou pelo menos convida, todas as outras secretarias a discutir sobre isso, né? Então, hoje a educação tem que estar envolvida, segurança pública tem que estar envolvida, saúde, justiça, todos temos que estar envolvidos na questão da droga, né? Até questão de moradia, né? Secretaria de Habitação tem que estar envolvida, né? Se a gente entende, então, que tão importantes quanto, ou até mais importantes do que o tratamento, são as medidas de prevenção e que há necessidade dessa integração maior entre as pastas e os órgãos públicos, como é que acontece esse diálogo hoje em Bauru, Vera? Nós temos um bom trabalho feito entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria da Assistência Social. Né? A gente consegue articular muitas ações junto com a assistência social, mas a gente tem também o Conselho Municipal sobre drogas em Bauru. E aí, ali a gente faz uma discussão também de poder envolver outros setores.
Além disso, nós temos um fórum intersetorial de saúde mental que traz essas discussões de envolver a cultura, o esporte, né, lazer e todas as atividades e as questões que são importantes, né? É importante que a gente tenha espaço para os nossos jovens ficarem, para estarem ou cinema, ou teatro, ou música, atividades que tragam a ele uma autoestima, que ele possa estar se desenvolvendo. Então, nós estamos, esses órgãos, né, também é para poder fazer essa discussão, de fazer essa ligação entre vários setores, para a gente poder entender que o foco da questão do crack e outras drogas não está ligado basicamente à questão saúde, mas ele envolve todos os setores da sociedade em Bauru. Então, a saúde mental, a gente está envolvida em relação a questão do Conselho Municipal sobre drogas. Ali a gente tem o pessoal do esporte, tem da assistência, tem da Defensoria Pública, do Ministério Público. Então, várias pessoas discutindo um plano municipal de saúde para a gente atingir todas essas crianças, esses adolescentes e a forma como está atingindo isso. E também a gente está fazendo essa aproximação com a questão da cultura, que é super importante esse espaço, né, para os nossos jovens, para que eles possam se sentir inseridos e possam se ver como cidadãos, né, ali dentro daquela comunidade, né? É uma assistência que necessariamente precisa ser estendida às famílias também. Sim, sim, com certeza, né? Às vezes a gente trabalha o adolescente e às vezes trabalha a família e mostra para a família os recursos que ela pode também tá buscando, e às vezes a própria família participa de algumas atividades, né? Às vezes a gente desenvolve atividades de canto, de música, de atividades, nós fizemos algumas passeatas no Setembro Amarelo, então vamos levar esse adolescente, vamos levar a mãe, o pai às vezes para se envolver com esse processo. Estamos montando uma horta, né, dentro da unidade, os pais vão participar, os adolescentes, a família, fazer com que a família participe desse processo e entenda que a gente tem que que eles têm que estar inseridos numa rede, que a gente chama de uma rede de cuidado, que está em todas as áreas e trabalhando com eles essa questão. Existem fatores de proteção. Como é que você protege o teu filho? Né? De que forma? Né? A conversa em casa, a questão da escola, aonde você vai levá-lo. Então, uma série de questões que você vai levantando para a família para que ela também se sinta corresponsável naquele processo de cuidado e de tratamento que está sendo efetivado. Né? O que é ineficaz do ponto de vista de conduta da família? Cobrança, por exemplo, em excesso. O não cuidado. Sim. O não cuidado é um problema. O não cuidar, hoje as pessoas, se eu pegar a ordem aqui do adolescente, de forma geral os pais deixaram muito a sua autoridade de um jeito bem difícil com os adolescentes. Eles não exercem a autoridade. E aí eles acabam não tendo uma referência de cuidado. Então, hoje o adolescente pode sair e voltar a hora que quer, começa a beber cedo. E os pais sabem. Os pais pouco participam da vida da escola do seu filho, com quem anda. Ter esse cuidado, né, saber da vida do seu filho, ou não saber da vida do seu filho é um grande problema. É a negligência mesmo. Negligência. Colocar a culpa sempre no outro, né, nos equipamentos, sendo que ali em casa não promove um mínimo de cuidado para ele, né. E a gente está numa população, um jeito muito empobrecido dos afetos, né, das relações afetivas. E isso está dentro da casa das pessoas, né, está invadindo o nosso universo. E às vezes a família, ela chega procurando o serviço, olha, Tom, cuida, eu não quero saber, ou eu não sei mais o que fazer com esse menino ou com essa menina. Transferência total de responsabilidade. E a gente tem feito a ressignificação disso, né? Qual que é o papel social de uma família? Né? No cuidado da criança, do adolescente, do idoso, daquele que tem os transtornos mentais. Qual que é a função? E a gente tenta de novo resgatar nessa
essa família a função que ela tem de cuidado. E aí começa a estar orientando nas pequenas coisas. Porque a família acabou tendo essa postura assim, o adolescente é livre, ele sabe o que quer, ele é rebelde, então deixa ele ser. E não é assim, tanto que a experiência nos mostra que quando eles nos procuram, eles querem colo. Né? E aí você mostra para a família, ó, tá vendo, mãe, o quanto ele está transferindo e querendo o meu colo, quando na verdade é o teu colo que ele precisa. Então a gente tem que ir trabalhando essas questões com a família. Proteção, vínculo e educação, esses são os caminhos. E eu queria agradecer a presença das nossas convidadas, primeiro da jornalista Larissa Rossetto, que discutiu aqui o debate comigo, também a Vera Lúcia Rodrigues, diretora da Divisão de Saúde Mental do município, e ainda a Janice Medidi, ela é diretora do SARAD em Botucatu. Obrigada a todas pela presença. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Bom, o programa Bauru em Debate fica por aqui, mas você, caso queira conferir essa edição novamente ou outras edições, acesse as nossas redes sociais e também o site da TV Unesp, TV Câmara e Rádio Câmara Bauru. Até a próxima.